Estamos no terceiro episódio da rubrica Ruralidades, desta vez dedicada à enxertia. Conte lá o que é que vai fazer. Ora, isto é a descavação do bacelo para aproveitar para descobrir o veio direito para poder enxertar. Tem que ser cortado entre os dois olhos, vamos lá, que é aquela parte que está direito, que é o género disto. O bacelo tem o género disto. E então tem que ser descartado para cortar depois aqui a meio. Que a meio aqui é que leva o garfo. Então explique lá o que é que está a fazer. Agora rachar o bacelo, que é o porta-enxertos, que é o bacelo brabo, tem que ser rachado para depois introduzir o garfo. Aqui agora é aparar o garfo. Aparar o garfo tem que ser desbastado de um lado e do outro, mas com o olho aqui voltado para cima, que é para ser aparado dos dois lados, mas ficar mais ou menos certo. Depois é introduzido aqui o garfo e esta parte, a parte do o garfo pode ser um bocado mais delgado do que o cavalo. Aqui é o cavalo, mas a parte do olho, a parte da casca do tem que ficar à face, aqui é uma face do bacelo, tanto faz ser de um lado como do outro, mas tem que ficar, esta parte, esta casca é que tem que ficar à face, esta depois pode ficar dentro, não faz mal. E depois é atado. Depois é atado, que é para ficar bem unido. E é isto. E é isto, a parte da enxertilha. Agora é rechegar. Chegar a terra com o máximo de umidade que se possa encontrar. Ficar aqui, endireitar e a calcar, ficar bem conchegado. Aqui assim embaixo, no sítio do enxertamento. Tem que se pôr terra e sempre a calcar, sempre a conchegar. Que é para ficar consistente, que é para o sol e o vento não entrar. Completo, chegado, chega-se aqui com o dedo, faz chamar a golazinha, que é para depois espetar a cana, ou deste lado, ou deste, sempre à distância para não ofender a enxertia lá embaixo. Pronto, este já está. A melhor altura para fazer as enxertias era sempre na primeira semana de março, era a melhor semana para enxertar. Hoje já se enxerta, pronto, até março e todo, abril. Antes de ir almoçar, ele mandava pôr meias terras, que é para pôr só a terra no sítio do enxertamento, que é para não ficar a secar durante a hora do almoço, ou depois no fim do almoço punho o resto das terras para cima. Vamos almoçar. Muito bem. E tivemos aqui uma novidade neste episódio. Viemos fazer um almoço na vinha. É isso, não é, Helder? É verdade, Fátima, para dar aqui, para não ser, aliás, já nos habituámos a estes encontros e para ter aqui uma outra dinâmica para as pessoas perceberem efetivamente o que era o trabalho de campo. Pronto, resolvi vir fazer aqui, contei com isso para essa colaboração com o meu tio, que é um enxertador, e pronto, e penso que tivemos... Primeira, não é? Um enxertador de primeira, exatamente, que não é fácil,
serão talvez chamados, eu costumo dizer que são os cirurgiões da vinha, porque para todos os efeitos aquilo é uma cirurgia, apesar de ser feita numa videira, é uma cirurgia, portanto é um cirurgião dentro do trabalho que faz. E penso que faz todo sentido até para as pessoas perceberem como é que era. Claro que hoje em dia nada disto é assim, já ninguém faz este tipo de enxertias, as vinhas já são plantadas por máquinas, mas antigamente, e aqui o objetivo será sempre, desde que a rubrica começou, reviver um bocado o que era os trabalhos agrícolas, o que é que as pessoas passavam, o que é que sofriam até atingir o objetivo final, que não era fácil. E em relação aqui a este nosso almoço, ora, nós tivemos aqui as toiras, que são típicas aqui de Vila Xandorique, tivemos umas sardinhas assadas, isto tudo feito como era antigamente. Sim, aí tentámos recriar um bocado o que era este prato gastronómico, que eu saiba, que eu me lembro, não sei se isso acontece em mais algum ponto do país, penso que no nosso concelho acontece, particularmente em Vila Chã e no antigo Casal de Ouro, sempre aconteceu, sempre me lembro, e tal como o meu tio, ele sabe e é testemunha disso, eu cheguei a vir com eles para a vinha quando era garoto, e chegou-se a faziam sempre as toiras, que é um nome que a mim me causa aqui, tentei perceber porque o nome das toiras, possivelmente, e é aquilo que eu acho que poderia ser, as toiras, no fim de contas podemos um bocado comparar com o torricado, mas não tem nada a ver, o torricado é o pão aberto ao meio, a toira é uma fatia de pão que era grelhada, entre aspas, em cima de duas varinhas que eram espetadas a apanhar o calor da fogueira, que depois, por sua vez, eles iam mudando de posição conforme elas iam torrando para não queimar. Mas aqui tentámos fazer tudo, ou seja, isto não é utilizado carvão, foi utilizado as vides, e a cepa velha, é isso. Pronto, tentámos fazer mesmo, se foi uma recriação, tentei ao máximo que fosse o mais fiel possível do que se fazia antigamente. Hoje em dia, ainda toda a gente que eu conheço, toda a gente faz toiras, não é mesmo? Hoje há as assadeiras, já há tudo, mas antigamente era feito desta forma e temos inclusivamente fotos antigas que representam este prato. Este prato é um prato, para mim, muito nosso, penso que até deveria ser mais valorizado e devia ser divulgado. Que é o pão, coloca-se o azeite, esfrega-se o alho e depois mete-se a sardinha lá em cima. Exatamente. A meu ver, eles faziam a toira, porquê? Porque para mim como tinha um pouco de tempo para a refeição, para o almoço, era mais rápido. Portanto, o torricado demora sempre mais algum tempo porque o pão é mais espesso, portanto, leva mais tempo. A toira, como é à fatia, era mais rápido e era uma coisa prática porque depois a sardinha era colocada em cima do pão e comia-se assim e acabou. Pronto. E era o aproveitamento do pão de mais do que um dia também, não é? Exatamente, porque antigamente nada se perdia, tudo se transformava, contrariamente ao que existe hoje. Não é? Ora, foi regado aqui também com o vinho do Cartacho, tivemos também aqui um queijinho, umas azeitonas, como deve ser, e tivemos um bocadinho de toucinho e aqui também um chouricinho a assar. Exatamente, era o que havia na altura, não eram pratos elaborados, eram pratos simples, que efetivamente eram consistentes porque tinham que dar força à pessoa para trabalhar um dia inteiro no duro mesmo. E são pratos simples e era o que havia na altura, era o toucinho, era na salgadeira, o toucinho salgado, era eventualmente um bocadinho de chouriço e pouco mais, porque não havia as sardinhas, como diziam antigamente, era uma sardinha para 5. Pronto, eram as sardinhas quando havia, lá às vezes num dia de festa haveria um bacalhau, mas era raro. À saúde das toiras. Viva o mundo rural. Isso.
E agora estamos aqui na Agriloja, onde vamos mostrar a parte moderna de tudo desta enxertia que nós estivemos a fazer e vamos falar aqui com o João Maria, que nos vai explicar o que é que temos aqui. Portanto, isto aqui basicamente é um enxerto pronto, neste caso da casta de trincadeira. E isto como é que funciona? Na altura do século passado houve um problema que assolou as vinhas em Portugal, na Europa em geral, que foi a filoxera, e teve de se arranjar uma solução que resolvesse esse problema. E essa solução passou por importar porta-enxertos americanos, que eram resistentes à filoxera, e depois, através da enxertia, clonava-se aqui, eram enxertados aqui, e depois era introduzida a casta que fosse pretendida, que é o processo que se usa mais hoje em dia. É mais prático, ou seja, uma pessoa pode comprar diretamente o enxerto da casta que quer, apesar de ainda se fazer a implantação da vinha tradicional com porta-enxerto e depois enxertar no próprio local, mas assim é mais prático. Também envolve outros custos, é um bocado mais dispendioso, mas acelera bastante o processo e previne as doenças e tudo mais. Portanto, isto está completamente pronto a ser plantado, é só isso? Completamente pronto a ser plantado. É abrir os buracos, meter à terra e depois o tempo é que dirá, cuidar bem, ora então regar, adubar e pronto. Depois é colher os frutos. E é isso. Muito obrigada.